Segurar a urina faz algum mal? É um assunto frequente, né? O pessoal muitas vezes nos diz: ah, doutor, será que segurar a urina, não ir urinar quando está com vontade, traz algum mal? Em algumas situações eu posso dizer que sim, né? Nós temos algumas situações que segurar a bexiga pode trazer alguns danos. A bexiga é um órgão muscular, né? Que ela tem um incrível mecanismo que é não aumentar a pressão mesmo aumentando o volume, porque senão traria alguns danos, principalmente aos rins. Eu falo aquele exemplo de que não adianta, né, a torneira estar fechada e estragar lá a caixa d'água. Então a gente tem que, quando tiver vontade, ir no banheiro. A gente não tem vontade de urinar, a não ser que tenha já um volume de urina dentro da bexiga. Isso por quê? Porque as fibras vão se acomodando e isso faz com que a gente tenha a sensação a partir de um volume, né, de urina, e a gente vá no banheiro e termine esvaziando de uma forma adequada. Naquelas pessoas que têm o costume de prender a urina, de não ir no banheiro quando tem vontade, né, porque não gostam de ir no banheiro na rua, porque não pode parar de trabalhar, né, ou porque não quer acordar à noite, ou porque está viajando, muitas vezes essa sensação de bexiga cheia termina virando dor. Por que isso? Porque a sensibilidade com a bexiga mais cheia é maior e há, às vezes, destruição de algumas fibras musculares, levando, em alguns casos, à deposição de colágeno, de fibrose, que vai fazer com que, ao longo dos anos, haja uma diminuição das fibras musculares e, em casos muito avançados, os pacientes podem ter o quê? Podem ter a sensação de uma bexiga fraca, uma bexiga que já não esvazia porque essa musculatura cansou. É importante, em algumas situações, nas mulheres, são criadas para não irem desde novas no banheiro do colégio, aí estão com a bexiga cheia, mas passam a manhã toda no colégio ou depois do trabalho sem ir no banheiro, e isso faz com que aquele acúmulo de urina, além de destruir essas fibras ao longo dos anos, faça também com que elas aumentem a probabilidade de ter mais infecção urinária, porque essa estase, essa urina parada, vai permitir o acúmulo de bactérias e essas bactérias vão se multiplicar e com isso levar a maior risco de infecção urinária. Outra situação bastante frequente, né, nos homens que têm aumento prostático e começam a ter um pouco de resíduo, de ficar com mais urina represada, eles também vão ter infecção urinária. Lembrando que os homens, normalmente infecções urinárias ou cistites, eles não têm no decorrer da vida jovem. Eles começam a ter quando a próstata não permite o esvaziamento completo e há esse acúmulo de urina. Outra situação que nós temos, né, são as questões relacionadas a pessoas que estão viajando, né, com a bexiga cheia e não param e daqui a pouco se envolvem num acidente. A possibilidade de uma ruptura da bexiga com a bexiga cheia é muito maior do que naqueles pacientes que não estão com a sensação de bexiga cheia. É muito válido durante uma viagem, a gente nunca sabe quando pode se envolver num acidente, e às vezes o próprio cinto de segurança pode comprimir a bexiga e levar a uma ruptura da bexiga, trazendo necessidade muitas vezes de fazer um procedimento cirúrgico para rafia ou para fechamento dessa ruptura. Nos pacientes também prostáticos, né, pacientes mais velhos, o acúmulo dessa urina faz com que os pacientes possam trazer dano ao rim, inclusive com perda da função renal por causa que o rim encontra um depósito de urina que não esvazia. Isso se chama retenção urinária e é uma das indicações de operar a próstata naqueles pacientes que não esvaziam a bexiga. Além do risco da infecção, da insuficiência renal e com isso a necessidade de operar a próstata ou fazer algum procedimento de esvaziamento na bexiga nos casos de retenção urinária aguda. Eu falo para vocês de uma outra situação, que é aquela sensação que nós temos de manhã cedo, muitas vezes a gente posterga aquela vontade de urinar da madrugada e vai no banheiro e não consegue esvaziar porque está com a bexiga muito cheia. Por quê? Lembra uma bexiga que é como se fosse uma borracha, um músculo como se fosse uma borracha. Quanto mais distendido, menos força tem de contração. Por isso que alguns pacientes vão urinar e se queixam de manhã
que não conseguem urinar adequadamente, justamente porque a bexiga está tão cheia que a musculatura não tem a capacidade normal. Claro, nem todos os pacientes que não vão no banheiro eventualmente, quando estão com vontade, vão ter algum problema. Mas segurar demais a urina e cronicamente ao longo dos anos pode sim trazer algumas consequências para o trato urinário e para a qualidade de vida das pessoas.